Então, António, se calhar era interessante percebermos um bocadinho o que é que a Casais faz hoje em dia, que é para percebermos como é que se enquadra nestes problemas e podemos ir explorando a solução barra problema, não é? Certo. Do que é que vocês estão a fazer. Portanto, o que é que vocês estão a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer edifícios industrializados e sustentáveis. Industrializados porque pegamos naquilo que é o edifício e quebramos em componentes. Tipo Por isso- Legos? Tipo Legos. Por isso, há uns anos atrás começámos por fazer apenas umas pequenas placas com a infraestrutura mecânica e elétrica na casa de banho, porque é o sítio onde normalmente juntamos mais do que 3 ou 4 artes e artistas. E começámos por aí. Depois, na obra seguinte, já acrescentámos o acabamento. Na obra seguinte, já começámos a fazer as paredes completas. E há 3 anos atrás fizemos o primeiro edifício totalmente industrializado. Portanto, quando tu dizes industrializado, significa que existe uma fábrica, existe uma indústria num Várias local, fábricas, ou várias fábricas, várias fábricas. mas num local é produzido, digamos, a peça de Lego, que é transportada para o local da obra e é montada na obra. Sim, são várias fábricas, é fabrico paralelo, ou seja, temos várias fábricas, cada uma a fazer a sua parte, todas unidas por um trabalho digital que permite que haja um rigor, que todos esses componentes depois de assemblados Encaixem. encaixem. Sim, convém, não é? Pois. Por isso aí o elemento de união é todo esse trabalho Chega digital. lá, epá, casa de banho não cabe, meu. E por isso depois é um trabalho logístico. Há uma logística imensa. A segunda obra que fizemos desta forma foi em Madrid. Também foi uma boa prova de terreno, porque permitiu demonstrar que fabricado em Portugal, montado num país ao lado. Mas dá um exemplo, por Eu exemplo, acho que essa só uma obra coisa de para tu Madrid. adicionares que é interessante, que é, mais uma vez, começaram aos poucos, né? Em vez de montar logo uma casa inteira pré-fabricada, primeiro fizeram Não, em vez de terem a solução completa, foram construindo a solução por peças, não é? Uhum. Ou dando resposta por peças. Ou seja, foram ganhando confiança em termos de o que é que a gente pode acrescentar. O que é uma que coisa que podemos falamos muito acrescentar. nos negócios, não é? Em vez de atirares logo de cabeça, vamos agora fazer tudo, uma fábrica para pré-fabricar tudo, não é? Seria uma loucura. Talvez de Aliás, investimento, tempo e de erros. mas isso já Agora temos várias que faliram. Para mim, a que era a maior referência neste setor, a americana, levantou 1.300 milhões de dólares. Eu tive com o vice-presidente nos Estados Unidos em 2018 e depois tive passado um outro ano. Eles tinham uma fábrica que lhes tinha custado 35 milhões de dólares e passados 2 anos fecharam essa fábrica porque abriram uma de 150 milhões. A diferença é que uma era totalmente robotizada e não se via pessoas, a outra via-se pessoas. Qual foi o problema? O problema é que o mercado é mais lento a adotar e por isso uma fábrica que não consegue depois acompanhar e amortizar os empréstimos e o dinheiro que lá foi injetado, faliu. Por isso, quando a gente faz... Ou seja, não havia procura suficiente. Não havia procura. E aqui nós temos que, lá está, respeitar que este processo de adoção não é só, lá está, do treino das próprias pessoas, é também da evangelização dos donos de obra, dos arquitetos, dos engenheiros. É um processo lento. E a gente, se fizer antes da procura estar lá, temos um problema. Pois. É ter razão antes do tempo. E dar demasiada escala para um mercado que ainda não existe, não é? Certo. Mesmo pensando, não, mas isto é o futuro, então vou já construir uma fábrica gigante. Não, e Pois, mas pelos o presente não te compra. E pelos vistos o dinheiro investido era de empréstimos. Claro. Não é? Era dívida. Não era de investidores, não é? Portanto, podiam aguentar mais um tempo até... Mas mesmo os investidores às vezes são um Também, bocadinho impacientes. SoftBank, neste caso, também Ui. tinha. Nesse caso não, exato. SoftBank, pois. Mas pronto, o ponto é, vocês fabricam, não é? E portanto aí vocês têm que ter, digamos, um catálogo, não é? Porque isto são peças de Lego, isto é uma data de coisas que podem montar. Se calhar um dos preconceitos que existe é, então todas as casas vão ser iguais. Não são iguais, lá está, porque hoje, se nós olharmos para aquilo que conseguimos fazer com o uso das ferramentas digitais, na verdade nós temos vários componentes e esses componentes dependem da forma como o arquiteto os monta. Nós temos um catálogo, aliás, só aqui um parênteses, porque nós desenvolvemos algumas soluções nós próprios e outras temos parcerias. Nós começamos com aquilo que dominávamos internamente e que se adaptava a praticamente todas as obras, que era o interior, e depois só mais tarde é que adotámos uma tecnologia de uma empresa austríaca que
combina madeira e betão para a parte estrutural, que é também a parte mais, de mais peso e volume numa obra. Quando tu dizes interior é o quê? São as casas de banho, são as cozinhas, são as paredes divisórias, por isso são as instalações mecânicas e elétricas. Por isso nós temos uma fábrica que tudo que é mecânico e elétrico sai num kit que é montado depois no local da obra. Tudo que são paredes que levam já o acabamento, mármore, azulejo, alumínio, o que for, também sai, é outra fábrica. E depois algumas abastecem e fornecem-se às outras. A estrutura é uma parte muito mais pesada, essa viaja menos bem, por isso nós, entretanto, fizemos uma fábrica com a Cecil em parceria e eles são, lá está, gente do cimento, mas também percebem que têm que fazer o caminho da sustentabilidade. E essa fábrica ficou no meio do país, em Estarreja, e nós a partir daí conseguimos chegar até Madrid. Portanto, já não conseguimos ir à França, enquanto que as nossas casas de banho conseguem ir ao Luxemburgo ou à Arábia Saudita, porque nós conseguimos ter uma solução bastante compacta de transporte. Mas esta empresa em que nós inicialmente entramos como parceiros da tecnologia, ou seja, passamos a poder usar a tecnologia em Portugal, Espanha. Estás a falar da solução de madeira e betão. Sim. Ou seja, aquilo foi desenvolvido em 2011 e existem eurocódigos para fazer edifícios em betão, eurocódigos para o aço, eurocódigos para o betão. Quando a gente começa a combinar materiais, já entra no domínio da investigação. Não fica mais frágil? Não. Aliás, ter madeira dentro do betão. A madeira lamelada é 10 vezes mais resistente que o betão. Só quando nós juntamos aço no betão é que a combinação dos dois fica mais resistente. Mas é madeira ou é madeira... É madeira de engenharia, no fundo é como o betão. Ela sai da fábrica... Não é triturada, portanto? Não. Ela é cortada e depois são coladas lamelas e depois estamos a falar de secções depois com uma dimensão bastante razoável, 30 cm por 30 cm, tanto fazem pilares como fazem vigas. Eu estive agora em fevereiro, até ganhamos um prémio de sustentabilidade em Nova Iorque e eu até pensei que quem ia ganhar era o outro concorrente que estava lá e que fez o edifício mais alto do mundo até à data, só em madeira, e nem tem combinação de betão, 24 pisos. E é um edifício, acho que é uma boa referência. Por isso a madeira não é menos resistente. A madeira tem muitas outras vantagens, além da questão estética, que eu acho que também fica bastante melhor. Eu acho que em especial na nossa Península Ibérica, nós, contrariamente aos países nórdicos, que utilizam muito mais a madeira, nós devíamos compreender que, na verdade, nós só vamos resolver o nosso problema dos incêndios no dia em que temos valor económico à floresta. Em conseguirmos fazer uma transferência. Não é? As pessoas saíram da floresta para os meios urbanos e abandonaram a floresta. Mas nós estamos a construir cidades. Se a construção dessas cidades for feita com um material que existe na floresta, nós vamos transferir valor económico para a floresta. Por isso, nós devíamos estar a apostar muito mais nestas soluções de construção com Sim, estás a captar carbono, não é? Portanto, estamos a captar carbono. Meter o carbono na cidade. Armazenado definitivamente. Ficar armazenado. Aliás, nós dizemos que estamos a construir florestas urbanas. Não é? Porque estamos a fazer um depósito desse CO2 de uma forma mais estável, mais controlada, porque temos sensores, as pessoas estão em casa, por isso é mais difícil arder uma cidade do que arder uma floresta. Mas das vezes eu percebo. Há um material que é o Viroc, não é? Que também tem madeira. É diferente, aí é uma combinação também tem madeira e cimento, mas é misturado, não é? Sim. Viroc. Portanto, agora o que tu estás a falar é uma coisa completamente diferente. Daquilo que depreende é que há uma estrutura em madeira, ou seja, há uma parte que é mesmo madeira e depois provavelmente é coberto com cimento, é isso? Não. Não? São, por exemplo, a fachada, temos as duas soluções, em que temos a combinação de madeira e betão, e no fundo temos os pilares em madeira, e depois temos 12, 15 centímetros de betão que faz a face exterior da fachada. Só do exterior? Só o exterior. Na laje de piso temos vigas de madeira a cada 1,5 m e depois tem uma laje de 12 centímetros de betão. E também consegues fazer coberturas com betão?
Sim. Aliás, a última laje é exatamente, é sempre o mesmo sistema. E se levar com terra em cima e pronto. É a mesma coisa. O edifício, aliás, o edifício depois de construído, o bonito é ver o edifício em construção, porque nós temos essas peças que têm 9 metros por 3 e é bonito ver a grua a chegar, o caminhão e a montagem, porque depois de feito parece um edifício normal. Tu não notas, não consegues Não ver. notas. E como o edifício tem caixa de escadas e elevador em betão, e aí pelas questões do sismo, o edifício tem uma solidez equivalente à do betão. Por isso, nós quando estamos num edifício em madeira, notamos sempre ali alguma flexibilidade maior do que num edifício em betão. Nestes não. Nestes aqui nós achamos que é uma boa Mas combinação. qual é a vantagem de estar a pôr a madeira no betão? Não é pôr madeira no betão, agora já percebi. É, tu juntas as duas peças. É Certo. como Qual é a vantagem? a durabilidade. Reduz 2/3 do betão, por isso a pegada de carbono está muito associada. O cimento é muito intensivo energeticamente, né? Para conseguirmos produzir o betão e o cimento, existe no próprio processo químico libertação de CO2. Portanto, quando o betão está a curar, existe libertação de carbono Não, para a antes, atmosfera. na própria produção Na do produção é cimento, pior. aquilo é feito em 800 graus e depois o próprio calcário, aquilo é uma quebra de uma molécula e liberta carbono. É uma Por isso, das o próprio grandes processo causas de libertação Poluição. de carbono para a atmosfera e chamado Sim, poluição, não é? depois eles já têm hoje em dia sistemas de captura nas chaminés, mas o próprio processo liberta carbono. E depois a energia que é consumida, a energia que nós consumimos para a madeira é baixa. António, mas a madeira e o betão trabalham de forma completamente diferente, não é? Trabalham, Não quer mas estão solidarizados, não é? Ou seja, as vigas de madeira são integradas em fábrica e depois acabam por ter uns conectores e elas ficam solidárias com o betão. Ou seja, a questão nós conseguimos fazer também edifícios destes industrializados só em betão. A diferença vai ser a sustentabilidade. Ok. Então aí é o pilar de sustentabilidade, que é vamos reduzir a quantidade de betão que é utilizado. Com isto, significa que um edifício vosso tem uma pegada de carbono 60% inferior a um tradicional. Ok. Daí o tal prémio em Nova E depois também tem o rigor. O rigor de trabalhar a madeira é o milímetro. O betão é mais centímetro, menos centímetro. Ok. Então, e qual é que é o plano, António? Então, já conseguem fazer grande parte, do que eu percebi, já fazem edifícios inteiros, não é? Para onde é que isto caminha? Vocês continuam a... Porque eu estou a tentar ligar os problemas que estávamos a falar no início, né? Que estamos a falar, por exemplo, da mão de obra, das pessoas. Aqui estamos a falar, a maior parte da mão de obra passa a estar localizada no mesmo sítio, não é? Portanto, nas vossas fábricas. Não tem que andar a viajar, apesar de precisarem de pessoas para depois montar as coisas no local, Claro. mas é menos gente. Tem a questão da sustentabilidade, portanto, pegada de carbono mais baixa e, portanto, os edifícios são mais sustentáveis. O que é que me está a faltar aqui? Tempo. Muito Fator mais, tempo. ou seja, nós começamos na altura com os hotéis e com os hotéis, no fundo abrimos também ali uma avenida que é uma marca de hotéis e nós hoje estamos a falar com eles para fazer este mesmo tipo de edifício na Alemanha, no Luxemburgo, nos Estados Unidos. Ou seja, de repente, uma indústria como a nossa que não é exportadora, internacionaliza-se, mas não é exportadora, pode passar a ser exportadora de tecnologia também e de propriedade intelectual, mesmo que a gente fabrique depois localmente algumas destas coisas. Não estou a ver tu levares betão para os Estados Unidos. Não, mas levamos aquilo que também tem mais valor, que é o conhecimento. Depois fazemos lá uso das fábricas locais. Já estamos a fazer residências universitárias, vamos iniciar a habitação com os controlados e já fizemos habitação tradicional. O sistema até nasceu nos escritórios. Quando nós olhamos para o impacto que tem este processo, é um impacto mesmo transformador na própria forma como as pessoas veem a indústria. Nós hoje conseguimos atrair os jovens porque em vez de estar, lá está, com aquela ideia que vão assentar tijolo, não, nós hoje temos operadores de robôs. Nós agora já estamos a falar como é que podemos pôr um robô numa obra no Algarve, operado a partir de Braga, e que faz todos os dias uma análise de progresso da obra. Ou seja, tens um centro de operação em Braga onde a pessoa vai trabalhar, senta-se, tem lá um ecrãzinho e está na obra no Algarve. Nós já existem neste momento grandes fabricantes de equipamento
que tem o que eles chamam a operação online off-site, não é? Ou seja, a máquina, um bulldozer está a ser operado à distância, que parece um cockpit de gaming, e já está a ser usado em muitos locais, minas, em locais onde há mais risco também de potenciais acidentes. Isto é uma realidade hoje, não é só nos drones. Não é só nos drones, né? Que a pessoa imagina só nos Na drones guerra, FPVs. Eu queria te fazer uma pergunta, que é,